Gustavo Henrique, cara, para quem está começando a programar, quais os primeiros passos? Gustavo, o grande problema, tá? A gente está criando a metodologia nossa aqui para ensinar as pessoas a programar, tá? O grande problema que eu vejo aqui é o seguinte: para isso eu estou estudando os livros de programação todos de novo, estou olhando materiais de novo, para tentar entender o que acontece. Tá? Então, o que acontece ali que as pessoas às vezes fazem um curso, fazem uma graduação e não conseguem performar como programador, né? Então, alguma coisa ali acontece que faz isso não acontecer com qualidade. Tá? Então, essa é uma dos testes aqui que eu estou fazendo aqui internamente. Mas o grande detalhe, e é uma das coisas que eu acredito muito que faz falta, são duas coisas: o pensamento lógico e o pensamento lógico-computacional. Então, eles andam meio juntinhos, né? Mas o pensamento lógico é você entender bem de lógica, né? Ter um pensamento um pouquinho mais matemático, apurado, de lógica, né? Então, saber fazer relações lógicas entre as coisas. E essa lógica computacional é quando a gente começa, é quase um algoritmo, né? Então a sua vida começa a ser um pouquinho mais racionalizada, como se fosse um algoritmo. Então você vai, eu quero chegar nesse lugar. Você vai pensar nas entradas que você tem que ter para você chegar nesse lugar. Então esse tipo de pensamento ajuda muito você a resolver qualquer tipo de problema. Você pode resolver problemas na sua vida, problemas na empresa que você trabalha, mesmo que você não seja um programador profissionalmente, você consegue atuar aí e usar esse conhecimento aí de lógica computacional e de lógica para resolver esses problemas. Opa, desculpa atrapalhar aqui. Você está gostando desse conteúdo? Então olha só, vou te interromper rapidinho só para te deixar um recado. No final do vídeo eu tenho um convite muito especial para te fazer. Então o grande detalhe é como que você pensa nesse problema, né? Então como que você racionaliza com lógica e com essa lógica computacional aquele problema que você quer resolver. Um exemplo que eu sempre cito para todo mundo, tá? Se você tiver um cruzamento no seu bairro, tá? Então o que acontece aqui na minha rua? Tem um cruzamento ali. E toda vez que eu passo de carro eu vejo que aquilo é um problema. Então, não, uma mão poderia ser assim, uma mão poderia ser assado, porque aqui no horário de pico acontece isso, acontece aquilo. O que eu acredito que ajuda muito as pessoas a programarem melhor? Quando você passar por uma situação dessa, o que você faz? Ao invés de você reclamar lá e ficar xingando as pessoas no Facebook, o que você vai fazer? Você tem esse problema. Então você tem esse problema, olha, esse cruzamento aqui está muito ruim. Se o Túlio tivesse que fazer alguma coisa, resolver esse problema, o que ele faria de forma lógica, né? Então de forma que faria sentido? Eu trocaria a rua para ser uma mão só, eu faria a rua de trás ser de tal mão, se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer. Quanto mais você exercita a capacidade do seu cérebro de fazer isso, de resolver problemas e de dar soluções para problemas que você nem imagina, nem precisa ser computacional, tá? Você pode dar soluções para problemas simplesmente de organizar uma mesa. Essa mesa ficou mais otimizada para trabalhar dessa forma. Eu vi que uma padaria poderia ser melhor se o atendimento fosse no sentido horário. E aí você racionalizar o porquê que aquilo faz sentido. Se você conseguir fazer isso, pensar dessa forma, você já está treinando uma capacidade do seu cérebro que é muito exigida em programação, que é transformar algum problema em solução. E aí o que você vai fazer com programação? Transformar aquele problema em uma solução computacional. Isso muda o jogo, tá? Você saber transformar um problema do mundo offline aqui para uma solução online ou digital que resolva aquele problema. Esse é o grande barato da profissão, tá? Aprenda a resolver problemas, mesmo que não sejam digitais, computacionais, etc. E aí depois que você já está treinado nisso, e obviamente não é exclusivo, você pode fazer isso o tempo todo, que eu inclusive gosto de frisar que é muito importante a gente não parar de fazer. Fica refletindo sobre esse assunto. Tá? Então sempre que você tiver oportunidade, pense em como você pode dar uma solução para aquilo. E é engraçado que muitas vezes a gente começa a ficar até chato. Então, por exemplo, se meu pai e minha mãe falam alguma coisa comigo, fala, mas e se acontecer tal coisa? Tá? Então treine esse tipo de pensamento crítico, lógico, tá? Porque isso ajuda você a programar melhor. Uma coisa que eu gosto de avaliar bastante. Tem uma padaria perto da minha casa. O pessoal está trocando a padaria de lado da rua. Quais as consequências que esse cara vai ter? Isso é um pensamento lógico. Não é de marketing, é lógico. Então o que acontece? Se as pessoas estão acostumadas a entrar no bairro, passando
pela rua daquele lado, se o cara não guardar aquele ponto, né? Então o que às vezes faz sentido? O cara construiu um ponto maior do outro lado da rua, o que ele tem que fazer? Alugar onde ele já estava, ou está hoje, vamos dizer assim, para que um outro concorrente não entre. Porque senão ele pega todo o fluxo da rua para ele. Então, você precisa pensar de formas lógicas de resolver aquele problema. Como que o cara faz aquele ponto novo dele ser melhor do que o antigo? E isso é um pensamento lógico, né? Então, é lógico que se abrir uma padaria na frente, o cara vai pegar os clientes que estão passando naquele sentido da rua. Esse tipo de pensamento reflita sobre tudo que aconteceu na sua vida. Por que em tal cruzamento a preferência de fulano de tal? Isso é um pensamento lógico. Argumente sobre isso com você mesmo, você não precisa nem falar para ninguém. Só para treinar a sua cabeça a resolver problemas. E com o tempo você vai programar muito melhor pensando dessa forma, tá? Como prometido, aqui vai o meu convite para você. Nos dias 1º, 3 e 5 de abril, vai rolar mais uma edição do Full Stack Lab. Um workshop 100% online e gratuito para você dar os primeiros passos rumo à sua carreira como Full Stack Developer ou desenvolvedor Full Stack. Perfil profissional esse que é muito disputado pelas empresas de TI, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. Para participar, basta fazer a inscrição com o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vambora!